Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a refletirmos acerca de 3 ideias principais para continuarmos no caminho do Senhor, ou até mesmo para aqueles que não o conhecem, para iniciarem o caminho do Senhor. São 3 ideias que cada um de nós, na condição de discípulos, na condição de batizados, devemos nós também vivermos neste mesmo caminho de Jesus. A primeira ideia é a de que é preciso que nós estejamos com o Senhor. A segunda ideia é a de que nós precisamos conhecer o Senhor. E a terceira ideia é a de que nós precisamos permanecer no Senhor. Na primeira leitura de hoje, vemos Samuel. Quem é Samuel? Samuel é um grande personagem do Antigo Testamento. Samuel foi um juiz, foi um sacerdote e foi um profeta. Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei do povo de Israel, chamado Saul. Na passagem da primeira leitura de hoje, vemos o relato da vocação de Samuel. Samuel era aquele menino, aquele jovenzinho consagrado pela sua mãe, e por causa dessa consagração, ele foi morar no templo, ele foi dedicar a sua vida ao Senhor, morando, estando no templo. Vemos em Samuel, então, essa primeira atitude nossa enquanto cristão. Devemos, irmãos e irmãs, estarmos com o Senhor. Devemos nós estar na presença do Senhor. Devemos nós buscar estar com o Senhor. Contudo, irmãos e irmãs, como Samuel, vemos que estar com o Senhor não é suficiente na caminhada como discípulo. Deus chamou Samuel algumas vezes e Samuel teve dificuldade em reconhecer a voz do Senhor, de reconhecer o Senhor, de saber qual era a sua vontade. Foi preciso que ali o seu mentor, o profeta Eli, falasse com Samuel que quem o chamava não era o próprio profeta, mas era Deus. E a partir daí, então, Samuel se colocou à disposição não apenas a estar com o Senhor, mas a conhecê-lo. Irmãos e irmãs, em algum momento de nossas vidas, nós estivemos com o Senhor e o Senhor também nos chamou. E a partir do seu chamado, se deu então esse processo de conhecimento, processo esse que é progressivo, pedagógico, paulatino, vai acontecendo aos poucos. Irmãos e irmãs, é preciso que nós estejamos com o Senhor e também o conhecemos. Pode ser que em vários momentos de nossa vida, e aqui eu digo até mesmo após a nossa conversão, não digo apenas antes de nossa conversão, mas até mesmo após, talvez nós tenhamos esquecido do que é conhecer o Senhor, ou até mesmo do que é estar com o Senhor. Pode ser que nós estejamos aqui com o Senhor, conhecemos e ainda assim estamos com a nossa cabeça muito distante daqui. Pode ser que ainda assim estamos aqui para conhecer o Senhor, mas não queremos estar aqui. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso darmos um terceiro passo nesse caminho, nessa condição de discípulos do Senhor. E é essa a proposta que o tempo comum, de uma forma muito simples, vai nos conduzindo nesta caminhada como discípulo. E vemos no evangelho de hoje, a modelo daqueles primeiros apóstolos, quando foram chamados, esse terceiro passo, que é o de permanecer com o Senhor. 2 discípulos andavam com São João Batista, e ao passar Jesus, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus. E na mesma hora, aqueles discípulos foram seguir quem era o Messias.
O Evangelho conta que um deles era André, Santo André, irmão de São Pedro, e o outro discípulo não é mencionado. E à medida deste encontro dos dois discípulos com o Senhor, eles então perguntaram aonde o Senhor morava e o Senhor os convidou a permanecerem com ele. E ambos, respondendo ao seu chamado, permaneceram com o Senhor. Foi tão forte este encontro com o Senhor que eles puderam depois redigir no Evangelho até mesmo o horário daquele encontro. Era por volta das 4 da tarde. E a partir deste encontro em que os dois discípulos de João permaneceram com o Senhor, automaticamente não podia ser outra atitude deles senão divulgar, propagar, espalhar, ou seja, anunciar este encontro, anunciar a descoberta do Messias, a tal ponto de Santo André ir falar com seu irmão São Pedro e chamar para também permanecer com o Senhor. E nosso Senhor então diz a ele o quê? Tu serás chamado Pedro. Ele olha bem para Pedro e diz, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Irmãos e irmãs, permanecer com o Senhor tem que ser algo constante. Podemos pensar que na nossa caminhada de discípulos do Senhor, nós já estamos com Ele, nós já o conhecemos e já permanecemos nele. Contudo, é preciso que nós reflitamos se algum desses passos não foi pulado. É preciso que nós reflitamos se algumas dessas etapas estão sendo vividas de forma íntegra, sincera, verdadeira. Porque não adianta permanecermos com o Senhor se não buscarmos estar com Ele. Não adianta permanecermos em pastorais e movimentos se nós não queremos, primeiramente, estar e conhecer com o Senhor. Não adianta conhecermos o Senhor por meio de estudos e leituras e não buscarmos permanecermos com Ele por toda a nossa vida e de estarmos com Ele na sua igreja, buscando os seus sacramentos. Vejam, irmãos e irmãs, são três realidades estritamente interligadas. Cada etapa vai nos aprofundando na intimidade com Deus, estar com o Senhor, conhecer o Senhor e permanecer com o Senhor. Que possamos, cada um de nós, irmãos e irmãs, ao longo de toda a nossa vida, mas que se em algum momento nós paramos, que retomemos então esta caminhada, mas que ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada, busquemos ardentemente estar com o Senhor, conhecer o Senhor e permanecermos com o Senhor. E, sobretudo, permanecermos com a mesma atitude que cantamos no Salmo responsorial, no refrão. Eis que venho fazer, Senhor, com prazer a vossa vontade. Não adianta estarmos com o Senhor, conhecermos o Senhor e permanecermos com o Senhor forçados, obrigados. Pelo contrário, é preciso prazer. Em outras palavras, é preciso alegria. Que possamos, irmãos e irmãs, buscarmos a cada dia, incessantemente, permanecermos com o Senhor alegres, com prazer, porque assim conseguiremos cumprir a vontade de Deus, a qual fomos chamados como Samuel na primeira leitura. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade.